Boa Calma. noite, tudo bom? A gente é do Grupo G, do projeto de redes sociais, feito aí pelo Bruno Bodrin Saboia, eu, César Ezraades, e o Luca Barufatti Velini Sanches. Bom, vamos passar aí, aqui tem um resuminho do que a gente vai passar por essa apresentação. A gente vai apresentar um pouco do nosso projeto com o contexto, as redes, os dados, os conceitos e variáveis, hipóteses e mecanismos, controle, modelos, resultado, recortes, e aí vamos voltar para o contexto. Bom, para começar aí com o contexto, nosso contexto é voltado para produtos eletrônicos que foram vendidos pela Best Buy no período entre 2015 e atualmente. Já em relação à nossa rede, a gente tem tanto os vértices quanto as arestas. Os nossos vértices são os produtos eletrônicos e as nossas arestas são usuários de review em comum. Agora vamos para um pouco da operacionalização da rede. Para a operacionalização dos vértices, temos todos os produtos eletrônicos anunciados pelo site da Best Buy desde 2015 e extraídos pelo Data Affinity. Já em relação à operacionalização das arestas, a gente quando dois produtos eletrônicos possuem pelo menos duas reviews em comum de dois usuários distintos. Bom, agora vamos um pouco para os dados. Conseguimos nosso banco de dados através de uma pesquisa no DataFit. Nesse dataset podem ser encontrados diversos dados sobre produtos de tecnologia, como por exemplo, retailers, preço, condição, custo de frete, marca, nome do produto, reviews, usuários que fizeram reviews, ratings e muitos outros. Então, e aí assim, o nossa base de dados, ela não cobre todo o contexto, por se tratar de um contexto no qual avaliamos os reviews de usuários em determinados sites de vendas. Foi necessário limitar o escopo analisado de sites para apenas um deles, o site bestbuy.com. Entendemos que por mais que limitamos para apenas um site, ele ainda possa representar o escopo que pretendemos analisar, por ter reviews tanto de usuários comuns quanto de especialistas, por um período de pelo menos 20 anos. Outro fator que tivemos que limitar por conta do nosso dataset foi o período de tempo em que olhamos para essas vendas, sendo de 2015 até atualmente. Acreditamos que esse fator também não seja limitante, por ser um período em que houve um crescimento de vendas incomparável com o período desde que se iniciou as vendas online. Com o dataset inicial e com todas as informações feitas, criamos um novo dataset com colunas que incluíam produto e usuário que fez um review. Calculamos em seguida os pesos para cada par de produto e com isso conseguimos filtrar mais o dataset, para deixá-lo apenas com dados relevantes. Com os pesos prontos e o dataset final, criamos um arquivo TXT com os pares, e usamos a biblioteca do Python NetPixie para gerar os vértices e as arestas. E em seguida calcular a densidade, degree, montar o grafo e a rede. Bom, com relação aos conceitos das variáveis, basicamente, popularidade, como ele já falou, você já falou, a gente montou o dataset com relação à popularidade e a quantidade de reviews. Passando agora, retomando para os mecanismos e as hipóteses, basicamente, a quantidade de review, ela tem relação com a popularidade de um produto. E como que a gente vai criar um mecanismo, como é que a gente analisa isso? Então, basicamente, através dos reviews feitos, tanto por usuários como por especialistas, levam a um alto número de reviews dentro do site da Best Buy, e isso gera uma alta popularidade dos produtos. Agora, analisando o modelo, a gente basicamente analisa que a popularidade ela está relacionada com a quantidade de reviews e sendo ela uma variável dependente uma da outra. Agora, passando um pouco para os resultados, né, já após uma longa análise que a gente realizou uma longa extração de dados, a nossa variável independente, como mencionado, é a nossa quantidade de reviews e a dependente que a gente quer analisar é justamente a popularidade do produto eletrônico. Agora, o nosso modelo ele é univariado, e a gente obteve um resultado um tanto quanto baixo. Entretanto, ele não corroborou. Dando continuidade agora, nós realizamos 2 recortes para analisar um pouco melhor. O primeiro recorte a gente fez com os produtos que tinham uma avaliação média maior que 4, sendo que a avaliação vale ressaltar que ela é realizada entre 0 e 5.
e a outro recorte foi para os produtos que tinham uma avaliação menor ou igual a 4. Essa avaliação a gente tinha acesso a ela, então a gente tinha todos os reviews de de cada produto. Então a gente pegou todas essas reviews e viu o rating de cada realizado em cada review, calculou a média desse rating e pôde ter acesso a esse número, e aí a gente pôde fazer esse filtro. No primeiro caso, na verdade, o nosso caso, como o Kaká já disse, ele não corroborou. E no caso do rate maior que 4, a gente espera que ele vai corroborar, e no rate menor ou igual a 4, a gente espera que vai corroborar o inverso. E o motivo disso, como diz no próximo slide, a gente pode perceber, na nova hipótese que a gente escreveu, que uma maior quantidade de reviews feitas por usuários leva o produto a ter uma maior popularidade. Então, o que acontece? A diferença dessa hipótese para a antiga é a gente estar ressaltando o fato que essas reviews foram feitas por usuários. Como a gente comentou anteriormente, a Best Buy possui várias reviews realizadas por especialistas também. Então, em alguns casos, por exemplo, a gente pode ter muitos especialistas de algum setor que realizam vários reviews de um produto que acabam não condizendo com a popularidade dele realmente no mercado. Então, por isso que a gente queria ressaltar na nova hipótese, uma maior quantidade de reviews feitas por usuários, especificamente, vai levar o produto a ter uma maior popularidade. Por isso que. E aí, o novo mecanismo seria como a Best Buy é a maior revendedora de produtos eletrônicos dos Estados Unidos, seus produtos possuem uma grande quantidade de reviews, o que leva a uma alta popularidade. Voltando para o slide anterior, só para ressaltar, então. Vale dizer que por isso que a gente acredita que nos produtos com rate maior que 4 vai corroborar. Porque se o produto tem uma avaliação tão boa, a popularidade dele independe se o produto teve avaliações realizadas por usuários ou por especialistas. Então, por isso que a gente acredita que vai corroborar, independente, independente se as reviews foram feitas por usuários ou por especialistas. Muito obrigado. É isso. Bom, após a gente selecionar todos os nossos dados e montar todo o nosso dataset, pelo fato de ser um número gigantesco de linhas e, enfim, a gente teve que realizar uma filtragem desse dataset através de um sample aleatório que ele era montado. E cada vez que a gente rodava e criava esse sample, ele dava, em média, 1.000 vértices, ou seja, no último vez que a gente realizou a rodagem do arquivo, ele deu 899 vértices, com o número de arestas de 22.033 arestas, ou seja, é, existiam arestas que foram geradas por meio de dois usuários comentando em um mesmo produto 22.000 vezes, ou seja, um número muito grande para um sample de vértices muito pequenos, uma densidade um tanto quanto em um número ok, e um describe dos degrees que representam toda essa nossa análise. Partindo para aí, a gente realiza então dois grafos utilizando a biblioteca NetPixie. Então, na esquerda a gente vê o nosso gráfico da nossa rede, que é claramente centro-periferia. Então, partindo daí, a gente realiza o nosso histograma da contagem dos degrees, ou seja, para representar e visualizar realmente como está a distribuição. E após isso, a gente fez os residuais, ou seja, a gente limpou ela, fez uma regressão linear da nossa rede social, e com isso a gente pode ver os resíduos do fitting e da contagem.